Olá, filhos e filhas do Altíssimo, bem-aventurados, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então à leitura do livro de Mateus, hoje 19, só para não perdermos o costume. Anteriormente vimos então quantas vezes se deve perdoar e a parábola do servo que não perdoou, lembram? Hoje veremos casamento e divórcio. Jesus abençoa as crianças e dificilmente os ricos serão salvos. Não, o E agora. E as recompensas no reino. Vamos lá? Que o Eterno conduza essa leitura, que Ele tire toda e qualquer distração, tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa compreensão de Sua palavra, que Ele fale conosco, abra o nosso entendimento, porque de mim mesmo nada posso fazer, nem nada sei. Tudo vem dEle, por Ele e para Ele. Vamos começar? 19, 1. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. 3. E alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe. Eles falaram então: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? 4. E Jesus lhes explicou. Mas antes da gente ver a explicação do Senhor Jesus, vamos analisar um pouco esse 3. Bom esclarecer que existiam duas escolas rabínicas que divergiam entre o divórcio, né? Esse assunto então estava dividido. A Hillel, né, que permitia ao marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo, né, até por causa de uma comida mal feita, era um motivo. E a Shammai, que pregava, né, ser a infidelidade conjugal comprovada o único motivo para o divórcio, né? Eles estavam então, os fariseus como sempre, estavam cheios de malícias, né? Pois o assunto era dividido, né? Há muitos anos entre as duas grandes e respeitadas correntes de pensamento. Mas o Messias, né, filho do Eterno, e ele leva o assunto para o pensamento originário do Eterno. Ele leva o pensamento, a conversa, né, o diálogo lá para o Éden, que vale lembrar que, pela coerência de tudo que estamos vendo aqui nesse livro de Mateus, estamos no 19 e a gente vai vendo e vai entendendo que o Senhor Jesus, ele, como bom conservador, né, ele veio resgatar aquilo que se havia perdido lá no Éden. Então ele leva essa conversa lá para o pensamento originário, né, do Eterno. Aí o que ele responde para os fariseus que estavam cheios de malícias, né, com ele? Ele fala assim no 4. E Jesus lhes explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Não é uma pergunta, perdão, não é uma pergunta. E Jesus lhes explicou: não tendes lido no princípio o Criador os fez homem e mulher? É uma afirmação, né? E os instruiu: por este motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Agora é uma pergunta, desculpem, né? Então aí ele pergunta: por este motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, né? Citação lá da palavra, né, do Senhor, e os dois se tornarão uma só carne. Vocês não leram isso, né? Não conhecem isso? Aí continua, 6. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. 7. Replicaram-lhe: então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la?
ao que Jesus declarou. Olha o que o Senhor Jesus declarou para eles. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. 9. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério, né? Bom, um assunto que diverge até hoje, que não é bem engolido, bem entendido, bem aceito, né, sobre divórcio. E a gente vai vendo aqui a simplicidade, né, com que o Senhor Jesus tratava todos os assuntos, e a verdade, né? Ele era a verdade. Então nele estava a verdade e ele era a verdade. Ele é a verdade. Bom, não somente o Eterno, né? Qualquer pessoa em sã consciência que casa cheia de quê? Cheia de esperanças, de sonhos, para que seja o casamento por toda a vida, né? Falei sã consciência porque é a ordem natural das coisas, é o normal. Não acredito que alguém case pensando em separar-se, né? Mas enfim, tudo é possível. Mas o natural, a maioria, a tendência é, a pessoa em sã consciência, é casar e que o casamento seja para a vida toda. E é assim que deveria ser, né? E assim seria bom para todos, principalmente para as crianças. Seria bom para a sociedade, não veríamos tantos males no mundo, com certeza seria bom para as crianças, bom para todos, mas sabemos que não é possível, que nem sempre é assim. Casamento é algo muito difícil. E o conselho, então, que eu dou, um simples conselho, porque não sei quase nada dessa vida, é que jovens observem, namorem, né? Gastem tempo, aliás, invistam tempo em si mesmo. Casamento não é brincadeira, ainda mais quando se tem filho, é algo muito sério, algo que tem que ser levado muito, muito a sério. Então observa bastante aí seu parceiro, né, sua parceira. A gente sabe que vem a paixão, né, aquele sentimento, e às vezes o problema é que a gente se apaixona por algo que nem existe, né? Algo que a gente construiu, né? A gente construiu em nossa cabeça, ou aquela pessoa fez com que a gente acreditasse que ela era assim, e às vezes nem é. Então, o conselho que eu dou, e tenho falado também para os meus filhos, é observar bastante no período do namoro, né? Há uma diferença muito grande entre a pessoa que a gente forma em nossa cabeça, ou aquela pessoa que querem, né, que a gente acredite, e no que realmente ela é. Então a gente tem que observar. A minha instrução é observar como eles tratam, né, como a pessoa lá trata os pais, os idosos na família, quais são os valores, se tem ciúmes, né, muitos ciúmes, que isso também não é normal, isso é um indício de que vai ter problema. Então, como que eles tratam os pais, né, que se não respeitam, se não obedecem aos pais, vai ter problema lá na frente. A tendência é que também não te respeite, né? Não que a gente tenha que ser, falar sim para tudo, não é isso. Mas eu sei que vocês estão me entendendo. Então, o conselho que eu daria, se pudesse, era que investissem tempo observando, né? Testando mesmo, olhando essas pequenas coisas, o relacionamento com os idosos na família, como que a pessoa trata os pais, a questão dos valores, se a pessoa vai somar com você, ou se é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Casar com gente preguiçosa é pedir esmola para dois. Essa é a verdade, por aí vai. Por quê, pessoal? Isso é muito sério. É claro que ninguém casa para separar, mas também não vale a pena viver no inferno. Então o negócio é observar bastante antes de juntar as escovas, né? Observar bastante, pedir muita orientação ao Senhor, e principalmente nos momentos de espontaneidade, fazer perguntas mesmo, experimentar mesmo, porque tem que observar bastante. E ainda assim a gente não conhece o suficiente, a gente só conhece mesmo
quando a gente passa a morar sob o mesmo teto. E olhe lá, né? Hoje eu estava falando para minha esposa, amor, eu não quero te conhecer, porque a gente ouve, né? Os amigos lá do trabalho que a gente conhece, algumas pessoas falam que a gente só conhece, né, o esposo, a esposa, quando a gente se separa, enfim. Então, se for assim, eu não quero conhecer nunca, porque eu pretendo não separar. Eu fui filho de pais separados, e é claro, cada um tem sua história, mas não é legal, não é legal. Eu duvido que em algum momento da vida das pessoas que são filhas, né, de pais separados, se não lida com esses sentimentos de rejeição, de tristeza, né, a gente gostaria de ver, né, os nossos pais juntos, e em escolas e família. O que o ser humano precisa é de uma família. Então pensa para uma criança, aí vê ali o amiguinho, né, ou a amiguinha com a sua família, com seus pais ali, dependendo da ocasião, da situação, bate uma tristeza, bate uma rejeição, e é traumático sim para as crianças. Mas enfim, desculpem se eu falei demais sobre esse assunto. Claro que tem muita coisa para falar, mas vamos continuar. Parei no 9, né? Agora o 10. Então, os discípulos consideraram. Então, o que os discípulos, né, vendo o Senhor Jesus falando sobre isso, cometendo adultério, que se separar e tal, que não seja por imoralidade sexual, os discípulos então consideraram, disseram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes. O Senhor Jesus, né, sempre com uma boa resposta, sempre com uma boa notícia, as boas novas. Nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. 12. Pois há alguns eunucos, vocês sabem, né? Só relembrando aí, aquela pessoa que cortaram lá a situação dele. Mas não é só nesse caso. Continuando, 12. Há alguns eunucos que nasceram assim no ventre de suas mães, né? Tem pessoas que não querem, não optam, não sentem necessidades, não querem casar. Continuando, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens, e há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Então, para os seguidores do Messias, vamos vendo aqui, né? Ele falou: quem for capaz de aceitar esse conceito, que os receba. Falou várias situações, né, sobre o celibatário, né, sobre ser eunuco, tem várias situações, enfim. Então tem coisas que são opcionais, né? Eu não consigo ver aqui uma ordem, um mandamento, vejo algo opcional. E o celibato, então, o escolher não se casar, né, é uma delas. E não é para todos. Isso não é uma regra para todos. O Senhor Jesus falou que o jugo dele era suave, o fardo dele era leve. E já pararam para pensar, né, qual a real motivação de algumas instituições sentenciarem, né, seus representantes com o celibato? Vocês acham impossível que seja por motivos financeiros? Vocês acham impossível isso? Uma grande instituição religiosa fundada aqui no Brasil, eu vi um vídeo, né, ouvi uns áudios de pastores lá da África do Sul, né, que estavam denunciando a questão de receberem como ordem, né, da liderança aí dessa instituição, que eles não poderiam se casar. E aí, como quase tudo hoje gira em torno do dinheiro, essa é a verdade, eu fico pensando se a real motivação de sentenciarem, né, as pessoas ao celibatário não seria questões financeiras. Como assim questões financeiras? Simples, gente. Pessoa casada, você faz parte daquela instituição que tem CNPJ, né, vínculo empregatício. E aí, se você casasse, tivesse filhos, né, aí vem a questão da pensão, né, e seria oneroso, seria
seria caro para essas instituições. Então fico me perguntando se o motivo maior de sentenciarem as pessoas a isso não seria o financeiro. Mas vamos continuar. Jesus abençoa as crianças. 13. Então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhante a elas. Mais uma vez, o Senhor Jesus falando sobre isso, né? Que o reino do céu, o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a uma criança. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Cuidem de suas crianças, aprendam com elas, né? Delas é o reino dos céus, são tesouros preciosos que temos de proteger, e o mal quer roubar, com certeza. Um dos grandes desafios dessa vida, analisando a palavra, é manter o coração limpo, é se tornar cada vez mais como uma criança, não no sentido de ser birrento, inconsequente, né? Não é com relação a isso, é com relação às qualidades de uma criança, ter o coração puro, ser feliz, gostar de fazer o bem, ter facilidade a perdoar, enfim. Continuando. Dificilmente os ricos serão salvos. 16. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou. Então uma pessoa chegou perto dele, né? E falou assim, ó: mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? 17. Questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. 18. Ao que lhe perguntou: quais? Então, né, quem estava ouvindo o Senhor Jesus falando isso, perguntou: quais? E Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabemos que existem 10 mandamentos, o Senhor citou alguns aqui. Vale lembrar que em um diálogo, né, o que se fala é muito pessoal, é direcionado a quem ouve. O Senhor Jesus olhava não só o que estava acontecendo ali, né, no exterior, ele sabia o que se passava no interior de cada um. Então ele fala isso para o jovem, né, que o Messias conhecia o interior daquela pessoa, né, que ele falava. Então, com certeza, ele foi na ferida, né? O não terás outros deuses além de mim, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás, enfim. Não terás, que era um dos mandamentos, Êxodo 20, especificamente o 3, que fala sobre isso, não terás outros deuses diante de mim. Acertou em cheio o coração daquela pessoa, a gente vai ver aqui em seguida, né? Por isso ele ficará triste e se afastará. Por quê? Porque ninguém pode servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon, como está lá em Mateus 6, 24, Mamon, dos deuses deste mundo, o dinheiro. 20. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Eu estou rindo porque eu estou imaginando o Senhor Jesus falando isso para muitos seguidores, né? Cantores, muitas pessoas aí que conhecemos. Já pensou se ele fala isso aqui, hein? Repetindo: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
22. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. 23. Então disse Jesus a seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais, o Senhor Jesus continua, e lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O Messias utilizava, de linguagem, aqui tem uma comparação, ele usava de metáfora, enfim, aqui há uma comparação. O maior animal na Palestina, o camelo, em contraste com a menor passagem, conhecida pelo povo na época, agulha, o buraco de uma agulha. Para alguns arqueólogos, havia nos muros de Jerusalém uma porta muito pequena, chamada de agulha, através do qual um camelo só conseguia passar sem carga, e de joelhos. Então, olha como o Senhor Jesus utiliza, do conhecimento ali, das experiências, enfim, da realidade daquele povo para explicar sobre o reino dos céus. Então, pessoal, olha só que coisa então interessante, o buraco de uma agulha, o nome dado a essa porta lá desse muro de Jerusalém, onde os camelos só poderiam passar sem a carga e de joelhos. 26. Mas Jesus, fixando o olhar neles... Não, perdão, 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Maravilhoso isso aqui que o Senhor Jesus falou. Isso é impossível aos seres humanos. O que é impossível? É entrar no reino dos céus, porque não é pelas nossas obras, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, é pelo favor imerecido, Então, isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O Senhor Jesus falou para eles. Para terminar, as recompensas no reino. 27. Então Pedro manifestou-se dizendo: veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? 28. Jesus lhes respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, acontecerá a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Penúltimo. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Último por hoje. Entretanto, muitos primeiros serão muitos primeiros serão últimos, é isso mesmo. E muitos últimos serão primeiros. A preocupação de Pedro, pessoal, é bem compreensível, ele queria saber o que seria deles, Eles deixaram, afinal, tudo para trás, Eles deixaram, como fala aqui o texto, os discípulos, O Senhor Pedro estava falando dele, o nome dele e dos discípulos. Então deixaram o quê? Irmãos, pai, mãe, filhos, terras. E o que o Messias promete, então? Qual é a resposta que o Senhor Jesus dá para ele? Coisas espirituais. Quais recompensas para os seguidores do Senhor Jesus? Recompensas espirituais, coisas coisas eternas, pois o reino dele não é deste mundo. Ele fala aqui, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna, E no 30 aqui, quando ele diz que muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros, adverte que o julgamento acerca das recompensas divinas não será como o dos homens, será segundo a vontade soberana do Eterno. Bom, amigos,
Essa foi a leitura de hoje. Espero ter contribuído aí para a sua compreensão em alguma coisa, né? Contribuído para o reino do Eterno, o qual serei eternamente grato por tudo que fez por mim. Há muito que falar, mas não será pelo muito falar que seremos ouvidos. No próximo continuaremos então no 20 e entramos aí na etapa final dessa jornada. Um beijo para você, que o Eterno te abençoe e te ilumine, te dê um final de semana feliz, em paz, com a sua família, uma semana abençoada, cheia de saúde. É a minha oração. Até a próxima, pessoal!